eu tenho certeza que ajudaria. Não em todos os jogos, porque hoje uma das coisas que o time ressentiu pra caramba foi de um meio-campo que tivesse um pouco a bola no pé e desse passo para frente. Mas vou me ater na questão do Wallace que você falou. Acho que o Wallace, Matheus Henrique, Romero e Lucas Silva são hoje os volantes que o Jardim enxerga, uma vez que você não vai contratar na janela agora doméstica até o dia 11 de abril, daqui 10 dias, se você inutiliza um jogador, você tem menos gente ainda para rodar no elenco e para montar o time. Pelo menos eu acho que pode ser por aí, né? Lembrando que nenhuma resposta que a gente dá aqui, Júnior, e para todos que mandarem alguma mensagem, muito obrigado pelas participações. A gente está partindo também do mesmo princípio que vocês, né? Uma vez que não trabalhamos no Cruzeiro e algumas coisas são de saber restrito do clube, Amanda. Uma outra hipótese é que ele já falou sobre a questão de dar sequência ao atleta, né? Ele até então foi utilizado em apenas 3 jogos do Campeonato Mineiro e agora, pelo período que passou também, que o Cruzeiro teve essa possibilidade de treinar, de se adequar, ele acredita também que, dando a ele a oportunidade de uma sequência de jogos, pode tentar extrair algo que seja mais benéfico ao Cruzeiro. Então, acho que uma outra questão, uma outra hipótese também, aqui nós estamos falando de hipóteses, é a questão da estatura. Ele acredita com um clube que tem um time como o Cruzeiro com estatura baixa, um jogador que tem a estatura um pouco mais alta se comparado aos demais atletas vai acabar sendo beneficiado nesse momento. Então, acho que passa também por isso, mas tudo aqui a gente está fazendo, levantando hipóteses. Acho que só quem está vivendo ali no dia a dia, acho que pode dar uma certeza daquilo do porquê. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que a gente pode falar, e que é muito claro para o torcedor cruzeirense, que mesmo levantando todas essas hipóteses, o que a gente tem visto em quesito de desempenho é um atleta que não merece a titularidade do Cruzeiro. Eu concordo muito com a fala da Amanda. Acho que o Wallace, de novo, não se apresentou bem. Em alguns aspectos defensivos, acho que ele até melhorou em relação aos outros jogos, mas é um jogador que ainda, para mim, tem muita dificuldade na saída de bola e isso prejudica o Cruzeiro. A gente precisa de entender que o futebol hoje ele exige um camisa 5 que ele não precisa de ser como um armador, mas ele tem que ter uma capacidade de construir jogadas, de conseguir tirar o time dessa primeira pressão, de ser uma opção importante de passe, e acho que o Wallace não tem entregado isso. Hoje ficou ainda mais evidente quando ele atuou com outro camisa 5. É um ponto também que eu acho que tem que ficar fora do planejamento do Cruzeiro. Ou é Romero ou é Wallace. Os dois juntos não vai funcionar. Então esse ponto também tem que ser colocado. Mas eu concordo muito com a questão que o Valu falou. Eu acho que com o elenco restrito, com a janela fechada, o treinador acaba não descartando um atleta, porque senão ele acaba diminuindo ainda mais as opções. Só que é um jogador que precisa de mostrar muito mais, é um jogador que não merece, como a Amanda disse, a titularidade, e que precisa de entregar muito ainda para que o torcedor do Cruzeiro tenha uma certa expectativa. O torcedor do Cruzeiro hoje, como o amigo que mandou a mensagem, que não entende a presença do Wallace ou que critica muito a presença do Wallace, ele tem razão, porque o atleta não tem entregado dentro de campo. E aí o torcedor também, assim como nós, ele não tem acesso a tudo que está dentro do clube. Então ele acaba ficando com aquilo que ele vê nos jogos. E o que ele vê nos jogos do Wallace é um atleta que ainda tem muitas dificuldades. Agora, o certo é que as possibilidades vão se esgotando, né? Já passaram diversos treinadores, diversas maneiras de jogar dentro do campo. Ele chega, né, depois de uma lesão, e aí a gente entende também, ele ter que esperar um pouco mais para iniciar, não fez pré-temporada com a equipe o ano passado. Esse ano já é completamente diferente o cenário, né? Já é um treinador que nesse momento está fixo, ele fez a pré-temporada lá no início do ano, teve a oportunidade agora de fazer uma outra, praticamente intertemporada do Cruzeiro, e o que a gente consegue enxergar é um atleta que não se desenvolve, né? Não consegue. Entendendo que qualquer treinador que chega para qualquer clube, ele vai tentar resgatar atletas dentro desse grupo. Com o Wallace não foi diferente, com o Leonardo Jardim não tem sido diferente, mas o que a gente vê é que o saldo final ainda não favorece.
eu confesso para vocês, o tamanho do investimento feito pelo Cruzeiro era até natural que ele tentasse fazer isso, porque se o atleta ele é bem valorizado, é um sinal que em algum momento da carreira dele ele contribuiu com aquele time que ele estava. Então acho que é um pouco disso com relação ao Wallace. Foi um atleta importante, mas que dentro do Cruzeiro ainda não conseguiu escrever sua história. É isso. Seguindo por aqui, então, registrando as mensagens, o Rairon, mais de 3.800 pessoas aí. Muito obrigado você que segue aqui nesta reta final do dia de jogo KTO na Samuca TV. Muito obrigado a quem segue aqui com a gente. O Rairon tá falando. Para falar a verdade, time mal escalado. Christian jogou onde? Vidal é um zagueiro dos médios. O Wallace é banco eterno. Meio campo horroroso, não passa pano. Samuel Milagres falando aqui, parem de passar pano, o Cruzeiro está perdido. O Eric Augusto falando, esse time está me lembrando de 2019. Parece jogar contra o Barcelona de 2011 em todos os jogos. O Bernardo está dizendo o seguinte, jogador sempre dá um toque a mais. Vontade de ganhar é sempre pouca. Escalação horrível, incompetência técnica. Wallace, vixe, história de 2024 em 2025. O Elias Ribeiro. Lucas Silva virou o corpo no momento do gol, com medo. Não dá, eu também fiquei bem bravo, viu, Elias? Não foi só você, não, com aquela abordagem ali de alguém que havia entrado há poucos minutos. E não só virar o corpo, acho que assim como foi naquele gol do América no primeiro jogo da semifinal do Mineiro, a demora para entender que precisa de encurtar esse espaço. Quando a bola já está no pé do adversário, fica muito difícil, porque ele consegue bater e etc. Aquele espaço ele já teria que ter sido encurtado muito antes. É um problema do Cruzeiro. Os volantes do Cruzeiro, os meias do Cruzeiro, em alguns momentos eles afundam demais para dentro da área e deixam um espaço, como foi o caso do gol. Então também concordo com o amigo. A abordagem toda do Lucas Silva no lance foi muito ruim para alguém que tinha acabado de entrar na partida. O Jornada Sales Force está falando aqui, saudade da época do Ronaldo, ele não investia nada, então eu não esperava nada. O Cássio Jorge está por aqui, o Eric Rocha está falando que o time, realmente todo mundo vence esse time, sorte, e hoje o Cruzeiro simplesmente se abdicou de jogar, derrota merecida contra um time horroroso, que é antepenúltimo do campeonato argentino. Ele fala que queremos raça. O Elias está repetindo a mensagem do Lucas Silva, o Jornada a gente já viu, o Eric Rocha também, o Léo também, o Danilo Freitas está falando, técnico horroroso, esse pardalzão com grife, o Cleison Ferreira também participando aqui, o Léo dizendo, parem de passar pano e digam a verdade que todo mundo está vendo, essa vergonha de time em campo, quanto mais treina, pior fica, tá muito ruim o time. O Aldair José falando, 2024 não deu liga, 2025 a mesma história, elenco é limitado, temos que cobrar mais esses jogadores mimados. Hoje o time sem entrosamento e etc. O André Luiz está perguntando a respeito do filho do Matheus Pereira, o Rodrigo Carlos, Cruzeiro consegue perder para times medíocres, Leonardo Jardim já podia ir embora, fraco. O André Luiz dizendo, vamos, derrubem mais um treinador, criticar a diretoria é difícil demais. Esse falastrão do Pedrinho, está falando aqui do Matos, era para trazer o Valentim Gomes, ele falando ali, Valentim, acredito